Reportagem no Expresso São Paulo. O Luiz Felipe Nunes está com a gente para falar de economia também, mas na variação econômica ligada ao que acontece no Oriente Médio, né, Luiz Felipe? Claro, repercussões no mundo todo e com alterações em preços importantes. Vamos ver como é que a coisa funciona a partir de segunda-feira. Os ataques começaram na madrugada de sábado e aí no fim de semana a gente fica sem muita noção do que vai acontecer na repercussão econômica, mas a partir de hoje já dá para a gente começar a traçar um caminho e perceber de fato o impacto disso na economia, né, Luiz? Bom dia para você. Muito bom dia, Fábio, Carol, Luana, bom dia para você que nos acompanha na Band News FM, principalmente mudanças no valor do petróleo, barril do petróleo com uma variação já de 7,7%, já na casa dos $78, e também do gás natural, que teve um aumento na abertura dos mercados asiáticos de mais de 20%. Isso porque o mercado no Oriente Médio tem como o Irã a principal fonte de petróleo, desses tipos de combustíveis. Muitos países do Oriente Médio são exportadores deste combustível, mas o Irã, além de ser um grande produtor, também controla o Estreito de Hormuz, que é uma passagem de 1/5 do petróleo mundial. Ou seja, não há só uma modificação na produção do Irã, mas também na passagem. Muitos navios, neste exato momento, estão ancorados perto deste estreito por um risco. Tem um medo de passar pelo estreito porque os bombardeios ainda estão acontecendo no Oriente Médio. Nesta manhã, o Líbano, por exemplo, que é um país próximo do Irã e também de Israel, está passando por bombardeios israelenses, como uma retaliação de ataques que aconteceram anteriormente do Líbano para Israel, e agora os mercados já abrem com essas modificações expressivas. No começo do ano, mesmo com uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, houve uma contenção de danos. O preço do petróleo não disparou como está acontecendo agora, porque a Venezuela produz bem menos barris de petróleo do que o Irã. Agora já há uma modificação no mercado, já há uma tendência de que isso vá aumentar o preço do barril de petróleo. Lendo algumas análises de empresas que fazem recomendações para investidores, algumas dessas companhias já dizem que o preço do barril de petróleo pode chegar a $100 no final desta semana. Então, um aumento que deve seguir. A Arábia Saudita, outros países exportadores de petróleo já afirmaram que vão aumentar a produção. Aquela lei clássica da oferta e da demanda, né? Vão aumentar a produção para que o preço fique um pouco mais baixo. Porém, a produção do Irã é tão grande e essa passagem pelo Estreito de Hormuz é tão importante que várias recomendações já dizem que isso não vai ser suficiente para conter um aumento mais expressivo no valor do barril de petróleo. É uma mudança que pode chegar no Brasil, porque a gente vai ter nas próximas semanas uma mudança da taxa Selic, a taxa de juros, que está na casa dos 15%, depois de muitas reuniões do Banco Central fazendo uma manutenção dessa taxa. Existe uma expectativa para que nesse mês ela comece a cair, mas é algo que pode afetar o cenário internacional. O Banco Central sempre coloca nos relatórios, para justificar a taxa de juros, o cenário internacional favorável ou desfavorável. E agora existe também essa preocupação para uma alteração na taxa de juros aqui no Brasil. Muitos investidores nos mercados asiáticos, que são os primeiros a ter abertura, já começaram a tirar o dinheiro de investimentos futuros e colocar o dinheiro principalmente em ouro, que é um ativo mais certo, com menos risco. O ouro já está tendo um crescimento nesse começo de mercado, mas a principal preocupação nos mercados internacionais é justamente o preço do barril de petróleo, que abriu com uma alta de 13%, agora já está perto dos 7,6%. A gente vai seguir acompanhando essas tendências. O mercado brasileiro abre às 10 da manhã, pouco antes a gente já tem as expectativas no chamado pré-mercado, então perto das 10 da manhã a gente já vai ter essa noção, pelo menos, do que está acontecendo no Brasil. Mas a expectativa é essa, o preço do barril do petróleo é regulado de maneira internacional, então já temos esse impacto aqui no Brasil. As próximas semanas vão ser bastante cruciais aqui no nosso país, até porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os ataques devem continuar até que o objetivo americano no Irã seja concluído, pessoal. É isso, é importante a gente colocar o que vai mudar na nossa vida, porque parece algo muito longe, as pessoas olham e falam, nossa, lá mais um ataque e tal. Ontem os meus filhos estavam assistindo, né, televisão e obviamente estavam ligados. Aconteceu alguma coisa diferente no noticiário. O que está acontecendo ali que tem uns mísseis e tal, não sei o quê. E eu tentando explicar na cabecinha deles, né? Tem 11, 13 anos. Começou uma guerra, né? A gente
vai ter algumas coisas que podem acontecer. E a pergunta primeira é, pra gente muda alguma coisa? Porque eles são pragmáticos. Pra gente muda alguma coisa? Olha, pode ser que sim, porque é isso, o petróleo vem de lá, tal, aí começa a aumentar o preço de gasolina, se aumenta o preço de gasolina pode aumentar o preço do caminhão que leva a comida pra gente, que aumenta o preço do alimento que chega até a gente. Então, assim, é uma cadeia que, no final das contas, a gente fica muito atento, tem muitas questões políticas que talvez as pessoas sejam mais difícil de entender, é realmente um sistema de governo bastante complicado, mas é isso, na ponta da linha isso vai chegar para a gente alguma hora, e aí o preço do petróleo era o primeiro indicador que a gente estava ali esperando nessa oscilação que agora trouxe aqui o Luiz para a gente. Obrigada. Obrigado, Luiz. gente. Abraço.